No programa de hoje, eu vou conversar com a presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, doutora Silvia Burmeister. Ela vai falar sobre o Código de Processo Civil e também os debates acerca da terceirização, entre outros assuntos. E no Fala Cidadão, o juiz Jobel Amorim, da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, vai responder aos cidadãos sobre trabalho temporário, agora no Justiça e Cidadania. No programa de hoje, eu estou recebendo a presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, que é a doutora Silvia Burmeister. Doutora Silvia, é um prazer recebê-la aqui no Justiça e Cidadania. Prazer é todo meu. O ABRAT, né, é importante a gente frisar um pouco qual é o papel da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Enfim, eu acredito que muitos debates aí devem ser travados no seio da associação, né? Mas a senhora, primeiramente, aqui é natural do Rio Grande do Sul? Sou natural do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Milita há quanto tempo na advocacia? Na advocacia, 28 para 29 anos. Vou fazer 29 anos de advocacia trabalhista agora esse ano. Sempre na trabalhista? Sempre na trabalhista. Então, essencialmente na trabalhista. Então, conhece a evolução de todas essas... eu tenho 25 anos de ABRAT, de Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Então, agora presidente? Agora presidente. Muito bem. Então, doutora Silvia, o que hoje tem sido mais... qual é o papel principal da ABRAT nesse cenário de discussões sobre normas, novas leis, enfim, essa questão Pois é, toda? a ABRAT tem um acompanhamento de perto de toda a alteração legislativa que diz respeito à advocacia trabalhista e ao direito do trabalho, né? Então, nós acompanhamos no Congresso Nacional todos os projetos de lei, né, que tratam dessas duas matérias, a advocacia trabalhista e o direito do trabalho, né, justamente para quando o projeto é aprovado ou não, né, mas aprovado e vira lei, a gente possa então fazer os debates necessários para qualificar a advocacia, como estamos fazendo agora com a questão do CPC, por exemplo, né? Durante anos nós acompanhamos o CPC no Congresso, agora ele está na vacácio, mas logo entrará em vigência, né? E nós já estamos estudando, né, as alterações e os reflexos do CPC no direito do trabalho e na justiça do trabalho no dia a dia do advogado trabalhista, né? Então, hoje nossos encontros, simpósios e congressos, né, estão muito estruturados em cima desta matéria do CPC. Ao senhor ver o novo CPC, né, ele traz boas melhorias? O que principalmente assim que ele pode estar trazendo de reflexo direto na vida do trabalhador, por exemplo? Por exemplo, a questão dos recursos, né, ele mexe na questão dos recursos, ele altera bastante, né, reduz, né, mas em relação à advocacia trabalhista tem a questão dos honorários, né, que passa a ser devido, os honorários de sucumbência, pelo menos no nosso humilde entendimento, passa a ser devido. Nós podemos trabalhar com essa tese de que será devido ao advogado trabalhista também os honorários de sucumbência, que hoje nós não temos, existe um projeto de lei, mas não temos ainda a lei. E, por exemplo, tem um ponto que eu já tive examinando mais atentamente, que mexe na execução do processo trabalhista, né, no processo de execução, no direito do trabalho, que é a questão da despersonalização da pessoa jurídica, que é quando, por exemplo, o devedor, né, que é uma empresa, não tem mais bens para efetuar a garantia da execução daquele processo, nós vamos atrás dos bens dos sócios da empresa. Isso se chama despersonalização. Hoje, no processo do trabalho, ele é um processo até simples, né? Se comprova a não existência de bens e se busca, através do contrato social, os bens dos sócios. O CPC, ele veio com uma alteração que nós vamos ter que examinar com muita calma, porque ele é feito, esse processo é feito em autos apartados, que na Justiça do Trabalho não trabalhamos com isso. Sim. Então, nós já começamos uma discussão, e acho que o TST que vai bater um martelo, no sentido de que se aplicam ou não se aplicam essas normas do CPC
ao direito do trabalho, né? Então, até essa discussão vai ser muito, muito grande. Nós vamos ter muito chão e nós vamos ter que dispor de muito tempo para discutir, porque tem muita coisa no CPC que no meu ponto de vista, não se aplica ao direito do trabalho, mas vai ter juiz que vai aplicar. Divide opiniões, né, doutora Silvia? Com certeza. Como também divide opiniões a terceirização. Recentemente aprovado o projeto de lei 4330, né, de 2004, pela Câmara Federal, mas é outro projeto também que já está havendo uma discussão muito grande e divide opiniões mesmo. Inclusive, recentemente conversamos com a ministra Adelaide Miranda Arantes, que também se posicionou com relação a isso. E como que a ABRAT tem se posicionado e como que vai acontecer esse debate da terceirização? Pois é, a ABRAT já vem fazendo esse debate da terceirização há alguns anos, né? Porque esse PL esteve tramitando no Congresso Nacional por 11 anos, né? Então, já estamos há pelo menos 6 anos fazendo esse debate dentro dos congressos nacionais que a gente faz anualmente. Sempre tem um painel a respeito da terceirização. Então, há um debate já bastante estruturado e há uma posição da ABRAT contrária ao PL, né? Nós já temos essa conclusão chegada há alguns anos, né, em que pese a gente continue debatendo, porque sempre imaginamos que podemos achar alguma coisa que seja boa no projeto, mas não há nada que seja boa. É a precarização Não tem nada que possa total. se festejar. Não, eu não vejo nada que possa se festejar. Nada, absolutamente nada. E quais os reflexos dessa terceirização assim, mais claro, na sua opinião? Eu entendo que o que vai causar maior impacto, e eu acho que a um curto tempo, é a questão da precarização na rotatividade da mão de obra de trabalho, né? Hoje nós temos uma rotatividade que eu já considero alta, né? E eu acho que isso vai aumentar e muito, né? Os trabalhadores vão ter um achatamento salarial, né? Porque eu acho que vai haver desemprego, né? Inicialmente porque as empresas vão querer diminuir custos, contratar as terceirizadas para prestação de serviço por valores mais baixos, né? Isso gera uma precarização horrível, né? E vai estourar no trabalhador. Além de que nós temos hoje vários estudos que demonstram que as empresas de terceirização são assíduas frequentadoras da Justiça do Trabalho, porque elas simplesmente não respeitam a legislação trabalhista, não efetuam os pagamentos devidos ao trabalhador, principalmente no que diz respeito a depósito de fundo de garantia, e aí sofre também a União, também sofre o Estado, porque deixa de pagar os impostos, deixa de fazer o recolhimento do INSS, deixa de fazer o recolhimento do FGTS, né? Então aí sofre também o Estado. E nós vamos falar mais ainda sobre esses reflexos da terceirização. Nós vamos para um breve intervalo. E você que está acompanhando aí o Justiça e Cidadania de hoje, eu estou conversando com a doutora Silvia Burmeister, que ela é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. E o tema aqui agora esquentou um pouco, que é com relação à terceirização. A gente vai para o primeiro intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. Eu estou conversando com a presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT, a doutora Silvia Burmeister. E no bloco anterior a gente encerrou aqui, né, com a série de explanações dela que não terminaram ainda com relação à terceirização. Doutora Silvia, e tem outros reflexos, né? Porque hoje o governo e a política pública hoje na questão do mundo do trabalho é trazer as pessoas para a formalidade. E a terceirização, pode-se dizer que ela está na contramão? Eu entendo que sim, ela está na contramão na medida em que a formalidade é o mundo do trabalho como ele deveria ser, né? Carteira assinada, direitos garantidos, os direitos fundamentais, constitucionais garantidos, né? O empregado é sabedor de quem é o seu real empregador,
sabe a quem procurar quando é demitido, ou quando tem algum problema, ou quando tem um auxílio, quando adoece ou coisa parecida. Com a terceirização, primeiro, o trabalhador perde a referência de quem é o seu real empregador, né? Ele não sabe quem é, no fundo, quem é que a quem ele deve, né, o seu trabalho, quem é o patrão dele, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê na Justiça do Trabalho, os terceirizados, o polo passivo tem 4, 5 empresas, porque, na realidade, o trabalhador passa, por vezes, por 4 ou 5 empresas, né? Quando, na realidade, ele está prestando para quem serviço, né? Então, eu acho que está na contramão, sim, né? Eu acho que é um desatino esse PL ter sido aprovado pelos deputados. Espero que haja um retrocesso no Senado agora. Acho difícil, mas espero que haja. Porque, lógico, ele foi aprovado, agora vai para tem as emendas, enfim. Tem as emendas, os substitutivos. Já existem alguns que já estão tramitando, que a gente já tem conhecimento, mas... o mais importante é que eles não aceitam, os deputados e os senadores não aceitam conversar sobre o que para nós é mais importante na questão da terceirização, que é a atividade fim. Eles não aceitam mexer na terceirização da atividade fim, né? Então, se não mexer na terceirização da atividade fim, então não adianta mexer em nada. Para nós é a mesma coisa que continuar o projeto errado como nasceu. Até pelo debate que a gente tem acompanhado pela mídia, parece-me que o governo ainda está tentando fazer com que pelo menos sejam recolhidos os encargos. Isso, enfim. Os substitutivos estão nesse sentido, né? A preocupação do governo hoje, e ficou muito latente nas reuniões que ocorreram entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara, é justamente no sentido de garantir o menor prejuízo à União em relação aos impostos e aos depósitos que tem que ser feito. Tentando salvar pelo menos isso. Exatamente, né? Agora, nem um pouco preocupado com a questão do trabalhador, propriamente dito. E como que fica o papel dos sindicatos, das centrais sindicais, nessa questão, doutora Silvia? Pois é, eu confesso que achei muito tímida a atuação dos sindicatos e das centrais sindicais em relação a esse projeto. As centrais e os sindicatos tinham conhecimento, assim como nós, da Advocacia Trabalhista, desse projeto nesses últimos 11 anos. E fizeram muito pouco, no meu modo de ver, né, para brecar essa aprovação. Eu acho que poderiam ter feito peças publicitárias para fazer com que a população e o próprio trabalhador entendesse exatamente o que é a terceirização. Eu acho que houve pouca divulgação do prejuízo do trabalhador em relação a esse projeto, porque eu tenho certeza que se tivesse havido um esclarecimento da população e da sociedade sobre esse projeto, a pressão a ser exercida pela sociedade, pelos trabalhadores, em seus deputados dos seus estados, seria muito grande. E talvez aí nós tivéssemos uma vitória e não tivesse sido aprovado. A senhora acredita que, por exemplo, dessa quantidade de deputados que votou a favor, né? Uhum. A favor da terceirização, a senhora acredita que eles também possam não ter o conhecimento devido dos reflexos disso ou não? Olha, eu até acredito, eu ouvi algumas entrevistas nesses últimos dias, eu até acredito que alguns votaram pela aprovação sem ter a menor ideia do que significa na prática a terceirização. E outros tantos deputados, até porque têm interesse direto na aprovação desse PL, votaram aí sim com a consciência de que estavam aprovando algo que para eles era interessante, sem se preocupar com o trabalhador. O importante é que, para quem está no parlamento, né, que está lá para defender o interesse da sociedade como Exatamente. Todo, dos trabalhadores como um todo. Por vezes esquecem, né? Mas a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a ABRAT, tem feito um trabalho em todos os estados. Tem as associações regionais, como tem em Rondônia, né? Inclusive a senhora está em Rondônia aqui porque veio participar do primeiro encontro de advogados trabalhistas da região norte do Brasil, né? Uhum. Então, como que a senhora avalia esses eventos que a ABRAT tem apoiado, tem trabalhado junto, como esse que está acontecendo, que aconteceu em Rondônia? A ABRAT está organizada hoje em 26 estados do país. Nós temos associações regionais que promovem seminários, encontros e nós temos o Congresso, que é nacional, e eu vejo como uma forma
num país de extensão tão grande, né, a forma que nós temos de estar junto com a advocacia trabalhista, levando a advocacia trabalhista as novidades, o aprimoramento, a qualificação do advogado para o exercício da sua profissão e, principalmente, o aperfeiçoamento do direito do trabalho. Então, os eventos são feitos, nós agora temos, este ano e o ano que vem, a nossa prioridade é fazer eventos estaduais. Então, por exemplo, agora aqui a Aronatra organizou o primeiro encontro de advogados trabalhistas da região norte. Em maio nós teremos o terceiro encontro dos advogados trabalhistas da região sudeste. Que acontece? Que acontece em maio, de 20 a 22 de maio, na cidade de Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. E depois, em outubro, nós temos o Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, que acontece nos dias 8 e 9 de outubro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós esperamos por volta de 1.500 advogados. No último, nós tivemos 1.700 inscritos, foi um grande encontro nacional, onde nós vamos debater todos esses aspectos da nova legislação, CPC, flexibilização, temos as oficinas da prática da advocacia. E também o processo judicial eletrônico entra nessa pauta? Entra, o processo judicial eletrônico é uma pedra no sapato da advocacia, ele continua sendo matéria de pauta sempre, e acho que ficará com matéria de pauta um bom tempo. Mas ele tem avançado, né? Ele tem avançado e tem sido aprimorado, sem dúvida nenhuma. Pronto, nós vamos para mais um intervalo. Eu estou conversando com a advogada Silvia Burmeister, que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, doutora Silvia Burmeister, que falou aqui falando sobre terceirização, sobre CPC, esses debates que têm dividido opiniões e também as ações que a ABRAT tem desenvolvido pelo país, né? Então agora nós vamos ao quadro Fala Cidadão. No quadro Fala Cidadão de hoje, o juiz do trabalho Jobel Amorim, da 4ª Vara do Trabalho, vai responder sobre trabalho temporário. Vamos à primeira pergunta. O trabalhador temporário tem direito a férias? O trabalhador temporário, assim como todos os trabalhadores em geral, possui um direito a férias previsto na Constituição Federal. A Constituição não restringe aqueles trabalhadores que têm direito a férias. A princípio, todos os trabalhadores têm direito às férias. O que ocorre no trabalho temporário é a possibilidade de encerramento do contrato antes do período de 1 ano. Nessa situação, o trabalhador temporário receberá o pagamento das férias de modo proporcional. Há previsão legal específica nesse sentido, inclusive na própria lei do trabalho temporário. Vamos então para a pergunta agora de Francisco Leite. Qual o tempo máximo de duração do contrato de trabalho temporário? Senhor Francisco, o trabalho temporário é um trabalho utilizado em situações específicas em que há necessidade de substituição do pessoal regular e permanente da empresa, ou ainda em situações de acréscimo extraordinário de tarefas. É comum, por exemplo, a empresa valer-se do trabalho temporário quando um trabalhador do seu quadro regular e permanente encontra-se afastado, por exemplo, em razão de acidente de trabalho, ou em épocas do ano em que o volume de vendas da empresa sofre um acréscimo substancial, como em festejos natalinos, por exemplo, ou Dia das Mães, épocas em que há uma necessidade de acréscimo extraordinário para atender aquela demanda sazonal superior. Nessas situações, é admitido a contratação de trabalhadores temporários. Essa contratação é feita por intermédio de uma empresa, denominada Empresa de Trabalho Temporário. Essa empresa vai fornecer os trabalhadores temporários à empresa contratante, aquela que necessita da mão de obra. O prazo máximo desse contrato será em regra de 3 meses. Todavia, esse prazo poderá ser prorrogado atendidas às condições específicas do Ministério do Trabalho, admitindo-se no máximo que a prorrogação atinja o total de até 9 meses. Vamos à terceira pergunta de Leonardo. A empresa tem a obrigação de assinar a carteira de trabalho do trabalhador temporário? Leonardo, a carteira de trabalho, de acordo com a CLT,
ela é de utilização obrigatória para o exercício de atividades profissionais remuneradas. Nessas situações, o trabalho temporário, como qualquer outro, necessita da anotação na carteira de trabalho. Essa anotação, especificamente sobre o trabalho temporário, tem que ser discriminada nas anotações gerais. Ali, a empresa de trabalho temporário irá colocar todos os detalhes desse trabalho temporário, o local em que o trabalhador temporário está prestando serviço, o prazo do trabalho temporário e outras condições específicas, salário, enfim, todos os detalhes daquele trabalho. São sim anotados na carteira de trabalho. Vamos para a quarta e última pergunta. Fala, Elton. Doutor, o trabalhador temporário tem direito ao FGTS e às demais garantias da CLT? Elton, o FGTS é um direito de todos os trabalhadores previstos na Constituição da República. Dessa forma, o trabalhador temporário, como é também um trabalhador, tem direito aos depósitos do FGTS. A lei do FGTS, ao tratar especificamente do trabalho temporário, por ser um trabalho episódico para situações específicas, previa o direito do empregado a levantar os depósitos do FGTS ao final do prazo de duração do trabalho temporário. Dessa forma, o trabalhador temporário receberá sim o FGTS, encerrar o trabalho temporário fará o levantamento desses valores. Esse foi o Fala Cidadão de hoje e quem respondeu foi o juiz do trabalho, Jobel Amorim. E nós vamos agora aqui, retornamos à nossa entrevista para os finalmente aqui do programa, doutora Silvia. Com relação à ABRAT, a ABRAT tem um trabalho, assim, lógico, em todo o país, né? E com relação aos jovens advogados, a ABRAT tem algum tipo de programa, de projetos, enfim, nesse acolhimento? Nós temos já desde a última de 2008, nós fizemos uma alteração estatutária, onde nós criamos a diretoria do ABRAT Jovem, né, que é uma diretoria tem sido muito atuante, né, hoje está na mão de um mineiro, de Moisés, advogado jovem, né, que já tem o blog da ABRAT Jovem, e nós estamos fazendo a cada encontro e a cada congresso, nós montamos uma atividade paralela para o advogado jovem. Por exemplo, nós temos as oficinas que nós temos a preocupação de montar junto com a advocacia jovem na busca de prestar a melhor informação e subsídios para aquele advogado que está iniciando. Então nós temos desde a formação de aulas de prática de audiências, de como se comportar em audiência, etc., que isso é importante para o jovem, até a administração e marketing do seu escritório, para que o jovem advogado possa montar o seu escritório sabendo dos riscos, sabendo do custo e como ele deve fazer esse trabalho de inclusão na vida da advocacia. E nesse dia a dia, no relacionamento com a magistratura, enfim... Também temos todo um apoio dentro das diretorias de prerrogativas ao jovem advogado para dar o suporte que ele necessita nessa relação com a magistratura, que nem sempre é tranquila. Às vezes... Mas, enfim, e com relação a projetos sociais, assim, a ABRAT tem feito algum trabalho, por exemplo, nas universidades, nos cursos de direito? Sim, ou pretende ter algum projeto? Nós temos já, desde o último CONAT, nós temos feito nós temos, ao final dos CONATs, nós temos feito um trabalho junto com instituições, né, todo o material que é resgatado da sobra do CONAT, por exemplo, camisetas, banners, que nós fornecemos tudo isso para que seja transformado, né, através da reciclagem, né, em objetos e inclusive material para a entrega nessas instituições que trabalham com esse material todo para reciclagem. Muito bem, e eu gostaria aqui então de agradecer a sua participação aqui no Justiça e Cidadania e também deixar aqui as suas considerações finais, agradecendo imensamente a senhora dispor do seu tempo aqui em Rondônia, que é a agenda corrida aqui no estado, mas para vir aqui com a gente no Justiça e Cidadania. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Para a ABRAT é muito importante esse espaço de divulgação da entidade e realmente para mim foi um prazer muito grande. Eu não conhecia Rondônia e estou adorando a cidade, adorando as pessoas e fui muito bem recebida. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu conversei com a doutora Silvia Burmeister, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e aqui
foi falado vários temas, né, com relação à terceirização, que é um tema que tem dividido muitas opiniões, com relação ao CPC também, e ações da Abrat. E no Fala Cidadão de hoje, o juiz Jobel Amorim também respondeu aos cidadãos. Então é importante que você também pode acessar aí o site da Abrat, abrat.net, e conhecer também as atividades lá da associação. Você pode também sugerir pautas aqui para o programa através do e-mail ascom@trt14.jus.br e acessar os nossos programas nas redes sociais. Até o próximo encontro.